Uma pausa para ir à rubrica em privado com a terapeuta de casal Catarina Mexia, que hoje nos fala de como todos idealizamos a pessoa que amamos numa espécie de amor platónico. Olá, Catarina. Olá, boa tarde, Adelaide. Pois é, eu quando vi o título da sua rubrica de hoje, o amor platónico, fiquei a pensar, espera lá, do que é que nós vamos falar? De amores platónicos, mas depois percebi que aqui se tratava dessa tal idealização que dizíamos há pouco. É, vamos ficar no mundo das ideias. Só que neste caso as pessoas ficam-se mesmo no mundo das ideias. Pois. Eu não sei se as pessoas sabem, mas este termo do amor platónico vem exatamente do Platão. O Platão falava-nos disto, do mundo das ideias, que era um mundo perfeito, idealizado, onde tudo acontecia como nós queríamos. Sem falhas, sem... Depois havia o outro mundo cá fora, o real, imperfeito, que era assim uma espécie de espelho do outro, mas muito mal acabado. E quando nós nos referimos a este amor platónico, estamos de facto a referir-nos a pessoas que ficam um pouco presos a esta idealização. A idealização de uma relação perfeita, de um outro que é perfeito, onde tudo acontece de uma forma sem falhas. É claro que se isto por um lado parece ser o ideal, por outro lado cria-nos um desafio que é quase impossível de conseguir igualar. Se o outro é perfeito, nós seguramente que temos algo aqui que não vamos conseguir estar à medida. Pois. De onde? O que acontece? Estas pessoas, normalmente nós associamos os amores platónicos aos adolescentes. Sim. Associamos os amores platónicos aos amores proibidos, ou porque são seres que estão realmente muito distantes, os antigos galãs de cinema, antigos nada. Os de agora o mesmo. Clooney ainda Os costuma Brad ser Pitt, um... os George Exatamente. Clooney, esses todos. É um sim. galã de cinema e está lá longe. É verdade. E, portanto, são seres mais ou menos inatingíveis que nós idealizamos, que são mostrados precisamente nestes mundos perfeitos, onde nada acontece fora daquela coisa magnífica que é o cinema. E, portanto, são seres aos quais nós gostaríamos de chegar, mas, de facto, na realidade, sentimos sempre muito aquém e raramente conseguimos lá chegar. Mas, às vezes, este ser não está nos ecrãs de Hollywood, pode estar na porta ao lado. E muitas vezes está na porta ao lado. E nem sempre quem anseia isto é um adolescente. Muitas vezes esta situação vai-se arrastando por idades muito mais para a frente. E estamos a falar às vezes de jovens adultos já com 30 e alguns anos. Eu estou a falar disto porque tive recentemente uma situação destas. Que ainda idealizam esse ponto? Neste caso de um rapaz, exatamente, que já há muitos anos que tem uma relação idealizada na cabeça dele e que constantemente anda ali, como se costuma dizer, a patinar. Porque esta relação está de tal maneira construída na cabeça dele. O medo de sofrer é tão grande, o medo de se desapontar, nem sequer é desapontar o outro, é dele próprio ter que lidar com a frustração, ter que lidar com o medo da rejeição, neste caso com a rejeição, o medo da rejeição tem ele agora, que ele fica completamente fechado naquela resoma. É claro que isto não tem só a ver com a relação, é um medo que depois se transforma noutras áreas da vida dele, especialmente na área relacional, porque ele, por exemplo, ao nível profissional, ele funciona bem, ainda que tenha uma profissão que não o obriga a ter muitos contactos sociais. Ele funciona em engenheiro informático, portanto está muito tem o atrás mundinho do dele computador. também, não é? Exatamente. E eu lembrei-me de trazer isto aqui porque, de facto, parecendo que não, com outra dimensão, isto é uma forma de estar que caracteriza ainda hoje muitas pessoas, muitos jovens adultos no nosso dia-a-dia. Porquê? Isto são pessoas que, ao construírem estas relações, entre outras coisas, têm duas características que me parecem importantes. Uma é um medo enorme de arriscar. De arriscarem a construir uma relação, de arriscarem a desapontarem-se, a serem rejeitados, a serem felizes, porque também correm esse risco, não é? E principalmente a crescer. Porquê? Quando nós entramos numa relação amorosa ou uma relação emocionalmente forte, nós estamos numa situação ideal para voltarmos a experimentar aquilo que, no fundo, fomos experimentando enquanto estivemos em casa dos nossos pais. Que foi numa relação que é emocionalmente significativa para nós e segura. Nós vamos aprendendo a lidar com aquilo que são os limites do outro, as novas regras, vamos começando a experimentar aquilo que são os nossos limites face àquilo que os outros também querem de nós. É muito semelhante àquilo que passamos quando crescemos, não é? Por isso também os jovens, os adolescentes, normalmente se sentem tão inseguros quando vão começar a ter novas relações. Por isso é tão difícil, por exemplo, para eles se adaptarem à nova namorada. Por isso também qualquer relação, seja ela adolescente ou não, isso somos todos,
o outro é sempre tão idealizado, porque nós precisamos de fazer isso, nós precisamos daquele encantamento inicial para a seguir podermos começar a lidar com a dureza do dia-a-dia, Claro, por assim claro, dizer. claro. E muitas vezes estas pessoas não conseguem fazer isso. E retraem-se e têm dificuldade, e no fundo o que é que elas estão a fazer? Elas estão a ter uma dificuldade enorme em crescer. Porque isto acaba por se reduzir a isso. É a capacidade de nós conseguirmos crescer, de nós conseguirmos dar ao outro, de nós conseguirmos integrar aquilo que está à nossa volta e reconstruir um bocadinho, acrescentarmos mais uma pecinha do puzzle àquilo que somos nós e àquilo que vamos buscando fora de nós e dando depois, por sua vez, novamente ao exterior, não é? E estas pessoas acabam, ao não quererem arriscar, ou ficarem fechados no tal mundo das ideias, naquele mundo que é perfeito, com que elas estabelecem, inclusive, uma relação, muitas vezes, este rapaz tem uma relação muito, quase real. Eu, ao princípio, eu fiquei quase na dúvida se ele não estaria a passar-se um pouco para o lado do mundo da ilusão, se não estaria ali já uma coisa mais psicopatológica. Sim. Não está. Ele, de facto, tem uma relação tão intensa com aquela relação, com aquele mundo dele, que ele vai fazer progresso. Eu acho que ele vai fazer progresso. Não, o facto de ele ter pedido ajuda é um bom sinal. É um bom sinal. É um sinal que ele quer quebrar este Mas essa relutância em crescer é por causa porque intuímos que sofremos quando nos sujeitamos, digamos assim, a um relacionamento, a outra pessoa de alguma maneira? Também. Eu acho que sim. Este rapaz tem uma história familiar que ajuda a perceber esta atitude dele. Parece que tudo acaba por ter muito a ver com aquilo que são o nosso casamento inicial, não é? Não podemos viver sem elas nem com elas. Pois uma é, lei essa, pois que no fundo nós acabamos por ser muito, de facto, aquele mundo em que nós crescemos marca-nos de uma forma muito importante para a vida. Daí também que eu acho que nós precisamos constantemente de alargar os limites da nossa família e, de facto, as nossas amizades, as pessoas que estão à nossa volta de uma forma mais ou menos temporária, serem também uma fonte muitíssimo importante de aprendizagem. Porque nos ajudam a esticar esses limites do conforto. E de fazer o contraponto com aquilo que está a acontecer na nossa família. Principalmente se isto for feito de uma forma saudável e dinâmica, claro, em que haja um diálogo constante entre aquilo que passa lá fora e que está a acontecer dentro da nossa família. Precisamente para que não aconteça, por exemplo, com o que está a acontecer com este rapaz, em que ele se fechou dentro dele, por sua vez vindo de uma família muito fechada, que por sua vez é pequena até em termos do número de elementos da família, e aquilo tudo está ali fechado dentro de um casulo que vai se abrir. Aliás, eu acho que este pedido de ajuda dele é sinal disso, mas devagarinho, como se aquilo não é? fosse uma casca muito rígida e que nós vamos começar a bater a casca de um ovo, mas vai ter que ser partida. E quando são anos desse hábito que se cria, não é? Também tudo demora já vão mais 30, tempo. não é? Então, tudo demora muito mais tempo. Obrigada, Catarina. Nada, já sabe que se tiver alguma dúvida em relação a esta rubrica, em privado, da terapeuta de casal Catarina Mexia, basta enviar-nos e-mail que nós reencaminharemos para a Catarina. E já sabe que na segunda parte do programa vamos retomar o nosso tema de hoje, estudar e trabalhar no estrangeiro, com as nossas convidadas, a Eva Henriques, da AISEC, e a Maria Allen e Margarida Cruz Moraes, do projeto Católica Way, e a estudantes Erasmus. Vamos ainda conhecer a peça infantil Quando Stella era muito pequenina, dos Gato que Ladra. Por isso, não perca a segunda parte. Até já.